A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC-Rio vão realizar as jornadas de teologia pastoral. A ideia é falar sobre o serviço pastoral da igreja nesses tempos de coronavírus e também de pós-pandemia, porque a gente vai sair dessa. Quem conversa com a gente sobre essa iniciativa é Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB. Dom Joel, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui à TV Aparecida, Central da Esperança. Primeiro, para a gente destacar essa iniciativa, como e quando vão acontecer essas jornadas, Dom Joel? Boa tarde, Eduardo, Laura, devotos de Nossa Senhora, amigos da TV Aparecida. Uma alegria nós estarmos juntos aqui. As jornadas começam já hoje, daqui a pouco, pelos canais da CNBB, pelos canais da PUC-Rio, e são 7 encontros, sempre na última sexta-feira do mês, às 15 horas, para conversarmos, como você colocou bem, os desafios trazidos pela pandemia e pelo pós-pandemia. Dom Joel, quem pode participar e como que vocês vão abordar essa realidade, do serviço pastoral da igreja nesse período de pandemia? O encontro, a live é aberta a quem quiser participar. Como ela faz parte de um programa de pós-graduação e por isso pode emitir certificado de participação para o currículo, para quem está fazendo pós-graduação em teologia, aí você tem que ir lá no site fazer a inscrição, mas é aberto a todos que querem participar. E nós vamos conversar, a partir de hoje, sobre inúmeros desafios, desde o que está acontecendo com o mundo nesse momento de pandemia, a questão da morte e do luto e todos os demais desafios. Dom Joel, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa vivência cristã nesses tempos de pandemia, do novo coronavírus. Tudo mudou, né? A gente está vivendo um novo mundo. Como tem sido para a igreja, principalmente, chegar até os seus fiéis, essa vivência cristã nesse período, Dom Joel? A igreja agradece a Deus ter em suas mãos e hoje ter tecnologia dos meios de comunicação social. Por exemplo, o trabalho da querida TV Aparecida e toda a rede, não apenas a TV, mas toda a rede, a questão das redes sociais. Se nós não podemos, por causa do distanciamento social, ir até as igrejas, ter a vida de comunidade como tínhamos, nós podemos fazer o movimento inverso, levar a igreja até as pessoas através das inúmeras iniciativas, muitas mesmo, videoconferências, lives, programas como o que vocês estão fazendo, celebrações de missa, comentários da Palavra de Deus. Esse tem sido um caminho que nós estávamos descobrindo e com o vírus acabou se acelerando para nós e agora é irreversível aprender esse caminho. Não abandonar o presencial, não, mas aprender que temos mais um caminho, mais um espaço onde anunciar o Evangelho. Dom Joel, a gente fala muito, justamente desse aprendizado nesse período de crise, de tanto cuidado. E a gente sempre destaca aqui na Central da Esperança o papel da igreja, a atuação da igreja, principalmente em relação aos mais vulneráveis. Como que vocês acreditam que deve ser a igreja pós-pandemia? Qual a lição dessa missão evangelizadora tão bonita da igreja e que agora também tira uma lição desse período de crise? Acho que você coloca bem, não é só pós, também durante a pandemia, no sentido de que nós temos que reconstruir a vida. Algumas pessoas têm falado assim para mim, mas como é que nós vamos nos preparar para o futuro? Eu digo assim, tira essa palavra para aí do meio e fala assim, preparar o futuro. O vírus derrubou muita coisa, muitas crenças, muitas expectativas, muitas maneiras de conceber o mundo. Então agora nós podemos construir um mundo diferente, valorizando, por exemplo, o relacionamento humano, o convívio em família, a simplicidade. Alguém me dizia assim, eu vou esvaziar meu guarda-roupa, porque eu consegui viver com 2 ou 3 camisas, e tinha várias lá dentro. Então, esse momento ensinou para nós um conjunto
de lições que nós vamos precisar realmente aprender, levar para frente e não podemos voltar atrás. Seria uma desonestidade, desculpe o uso desse termo, mas com todas as vidas que se foram e nós que ficamos, que aqui estamos, precisamos, como dívida para aqueles que deram a vida em função da Covid-19, construir um mundo diferente. Entre essas lições, eu quero aproveitar a presença do senhor aqui na Central da Esperança. A gente enfatiza também a questão da solidariedade, não é, Dom Joel? Inclusive, o CNBB tem uma bela campanha, é tempo de cuidar, seguindo um pouco a campanha da fraternidade deste ano, e que essa lição seja permanente, né? Isso vale para o pós-pandemia, que seja despertado o cristão para essa necessidade do outro. Sempre foi, Eduardo, sempre a campanha da fraternidade, porque a campanha, nós achávamos que no domingo de Ramos ela acabaria. Mas, na verdade, como ação emergencial, mais do que uma campanha, o É Tempo de Cuidar tem o interesse de quê? Primeiro, não vai suprir o que cada comunidade, pessoa ou diocese está fazendo, não. É colocar em contato, colocar em articulação, de modo que juntos possamos responder a essa pandemia não com ódio, não com violência, não com polarização, mas responder com caridade. E o É Tempo de Cuidar está sendo isso. Cada dia, novas ações sendo feitas e novas ações sendo registradas. Seria interessante fazer uma visita ao site da CNBB e da Caritas para ver o quanto tem sido feito. Dom Joel, a gente também aproveita para abordar a questão da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que todos os anos acontece essa Assembleia. Este ano seria em abril, foi adiada para agosto e agora foi cancelada uma decisão da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também por cuidado com a Igreja, com os bispos, já que é um encontro grandioso e que dita as diretrizes da Igreja aqui no Brasil. Agora, esse cancelamento, a gente é necessário, mas também como ficam as diretrizes da Igreja, o trabalho que já foi discutido no ano passado e que teria também esse ano? Primeiro, Lara, as diretrizes continuam. Elas têm uma validade de 4 anos. Segundo a Assembleia, ela foi adiada para o ano que vem, mas a CNBB não deixa de trabalhar. Pelo contrário, a quantidade de videoconferências que nós temos feito, nós estamos acompanhando hoje todos os regionais. A presidência da CNBB já se reuniu com quase todos. Faltam apenas 3 regionais, ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, em que nós vamos conversando e acompanhando. No caso do adiamento da 58ª Assembleia para o ano que vem, não apenas preocupados em nós, bispos, pela contaminação, mas preocupados também com o exemplo, né? Se os bispos quebram a regra do isolamento e se reúnem, então a regra não vale? Vale sim. Então a primeira coisa, o primeiro grande motivo é o motivo do exemplo, do testemunho. Até aquela atividade mais importante da vida da conferência, que é a Assembleia, ela deixa de acontecer de modo presencial. Mas no virtual nós estamos nos encontrando e nos reunimos. Ontem mesmo foi o Conselho Permanente com mais de 80 pessoas. Dom Joel, e com certeza nessa esperança que a gente leva para todos os lares brasileiros aqui na TV Aparecida, tudo isso vai passar. Em abril do ano que vem, Santuário Nacional, todos nós da Rede Aparecida de Comunicação estaremos esperando vocês, bispos, de braços abertos aqui na Casa da Mãe Aparecida. Muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui na Central da Esperança. Um ótimo fim de semana para o senhor. Obrigado para vocês e para todos que nos acompanham pela querida TV Aparecida. Obrigado. Muito obrigada.